Casos criminais costumam terminar com prisões, julgamentos ou até mesmo falecimentos. Mas o caso de Charles Lee Ray é diferente, porque mesmo após ser baleado e dado como morto, ele continuou finalizando pessoas. E nesse vídeo nós vamos passar pela história completa do serial killer que foi o estrangulador de Lake Shore, ou como ficou popularmente conhecido, o boneco Chucky. 1958, Hackensack, Nova Jersey, uma cidade dos Estados Unidos. Uma mulher chamada Elizabeth Ray e seu marido Peter Ray dão à luz a um lindo garotinho que eles decidem chamar de Charles Lee Ray. Charles teve uma infância tranquila e até bem amorosa na realidade, com seus pais sempre acompanhando com aniversários, festas, amigos, tudo que uma criança comum teria. Mas ele não era uma criança comum. Desde jovem, Charles Lee Ray possuía um certo sadismo, com um olhar frio e extremamente calculista, que leva a cometer pequenos atos de crueldade e até de automutilação. Então que, em maio de 1965, agora com 7 anos de idade, em uma noite que era para ser comum, Charles teve sua casa invadida por um assassino em série que aterrorizava Hackensack há algum tempo. E esse serial killer então invade a sua casa e acaba finalizando seu pai a facada. Querendo fugir, sua mãe Elizabeth corre até ele, pega sua mão e vai com ele subindo as escadas até chegar em seu quarto. E antes que ela feche a porta, Charles pega um canivete na cômoda no quarto, o que inicialmente parece ser um ato de autopreservação. Eles se escondem juntos no armário e ouvem passos, mas mantêm-se em silêncio, até que o assassino se aproxima e abre a porta. Mas ele não encontra uma mãe e seu filho, mas sim o próprio Charles Lee Ray, que acabou finalizando a sua mãe com aquele canivete. Então que, impressionado com as ações do garoto e a frieza com que ele fez aquilo, alegando que o estava ajudando, o assassino apenas dá um conselho ao rapaz, e que ele sempre deve apagar seus rastros, limpa o sangue do canivete e o devolve ao garoto e só vai embora da casa. Então que o assassinato dos pais do Charles acabou entrando na conta do assassino de Hackensack, que era como o serial killer ficou conhecido na cidade. Mas sem parentes próximos, o garoto acabou indo parar no lado condado de Burlington para meninos desajustados, que no caso é um lugar para garotos difíceis de lidar, ou seja, um internato. Nesse internato, ele além de lidar com seus novos companheiros, também fica aos cuidados da psicóloga jovem, a doutora Mixter, e começa um certo romance, admitindo a ela que foi ele quem finalizou sua mãe. Ela fica impressionada com sua violência pura e sem remorso, e aqui temos registros de que a própria psicóloga que cultivou suas qualidades assassinas, eliminando a pressão da inocência e ingenuidade dentro dele. Aparentemente, além do próprio instinto assassino, Charles Lee Ray conseguiu então apoio da própria médica que o tratava. Inclusive, temos relatos de que durante as sessões ela o questionava sobre seus métodos favoritos de matar, seja planejado ou espontâneos, ou com um interesse genuíno sobre os atos do pequeno psicopata. Então que durante essas sessões, e acompanhando ainda o garoto, passam-se 7 anos com os encontros escondidos dentro do internato. Até que em 1972, Charles, agora com 14 anos, o garoto acaba fazendo outro amigo. Na verdade, ele começa a buscar um pupilo para ensinar o que ele sabe, e acaba encontrando o Ed Caputo, que, ainda criança, esconde junto com Charles o corpo de um zelador do lugar, mostrando que o próprio Ed também é um mini psicopata. Então que após o próprio Charles acabar com a vida do zelador e esconder junto com seu novo amigo, o Ray provavelmente seria descoberto mais cedo ou mais tarde. Então ele decide deixar a instituição e o seu amigo Ed, além da própria doutora Mixter, para trás, fugindo ainda em 1972, iniciando sua vida de mais assassinatos, fugas e muito, mas muito sangue por todo o país. O jovem agora continua sempre mudando de lugar para nunca ser pego. Mas em 1986, agora com 28 anos e algumas vítimas na conta, o rapaz foi visto enquanto curtia uma festa em uma boate ainda em Hackensack. Ele acaba indo para um motel com 2 garotas, uma ruiva e uma loira.
E nesse quarto, há registro de que ele mostra alguns de seus fetiches peculiares que desagradam um pouco a garota loira, mas agradam muito a ruiva, que mostra seu lado mais sombrio, inclusive gostando muito da intenção que o Charles mostrava, que era justamente finalizar a loira. E a própria ruiva acaba entrando na mesma onda do Charles e fazendo essa finalização. E aqui então que o Charles encontra sua parceira de amor e morte, Tiffany Valentine. O casal então decide continuar suas brincadeiras pelo país, até que em 1987, um pouco mais firme em seu relacionamento e nas mortes também, eles decidem comprar um carro. E claro que essa compra se pagou com sangue. Há mostras de que o vendedor foi finalizado pelo casal e o carro foi roubado. E a partir daqui, Charles começa uma pesquisa muito interessante sobre voodoo. Ele decide ler livros e ensinamentos que vieram do seu mentor, um homem chamado John Bishop, que é instrutor de voodoo, e acaba aceitando Charles como seu pupilo, muito por insistência do próprio, e ensina ao Charles sobre um deus chamado Damballa, que segundo a mitologia é o pai do céu e é considerado o criador primordial de toda a vida. Mas o próprio mentor, John Bishop, diz que Damballa não é mal por natureza. Na realidade, o usuário da magia que utiliza a própria magia da forma que lhe convém. Ou seja, o Charles, como um ser malvado, utilizaria esses rituais a benefício próprio e, claro, com o intuito de ferir o próximo. E apesar do conhecimento que lhe é passado através do seu mentor, o Charles tem intenções bem claras sobre o que ele quer com a magia voodoo. Ele então precisa para suas intenções de um amuleto conhecido como Coração de Damballa, que é capaz de transferir almas vivas para diferentes recipientes, independente de algo ser ou não matéria viva. O feitiço tem a capacidade de transferir a alma do praticante para justamente esses recipientes, e ainda lhe é dado instruções falando que Damballa se manifesta como nuvens de tempestades escuras, acompanhadas por poderosos raios, mas apesar de ouvir sobre e simplesmente entender, sempre estar atento aos ensinamentos de John Bishop, Charles Lee Ray não é muito de acreditar inteiramente nisso inicialmente. Então o casal permanece junto, tanto com os ensinamentos sobre voodoo quanto com sua longa lista de matanças. Só que eles acabam entrando em algumas desavenças quando o jovem Charles acaba finalizando outras pessoas sem a sua companheira. E nesse caso, os dois discutem sobre relacionamento estar um pouco desgastado ou que eles precisam de um pouco mais de espaço. E o Charles acaba indo embora. Só que justamente nesse meio tempo, sem que ele saiba, ela então liga para um detetive para se vingar do ex-namorado. O detetive chamado Mike Norris, um detetive de polícia que investigava sobre o estrangulador de Lakeshore, que era o nome pelo qual Charles Lee Ray ficou conhecido. Então que após a separação do casal, o estrangulador de Lakeshore continua suas peripécias, roubando coisas, finalizando pessoas, como uma senhora chamada Vivian Van Pelt, que foi morta pelo Ray e seu corpo foi jogado no rio Forest Creek, além de outras peripécias com seu antigo amigo Ed Caputo, aquela criança do internato que ele encontrou depois de anos. Mas, apesar de sempre ficar pulando de lugar em lugar, ele encontra um motivo para ficar, quando conhece uma certa família. A família Pierce, em 1988. Uma família aparentemente comum, composta pelos pais Daniel e Sarah e a pequena Barbie, além da bebê que tá na barriga da mãe, a Sarah no caso, né? A bebê que eles chamariam de Nick. Mas o Charles acaba obcecado pela Sarah, obcecado pela família perfeita que ela mostrava. Então decide acabar com Daniel e tomar o seu lugar. Então que o Charles acaba sequestrando a Sarah Pierce. Mas para a felicidade da Sarah, a polícia os encontra justamente por conta daquela denúncia feita pela Tiffany. Eles rastrearam o Charles e acabam encontrando ele em um porão perto de uma loja de brinquedos. O Charles então precisa fugir. Só que antes de fugir, ele esfaqueia a barriga da Sarah e, consequentemente, a pequena Nika junto. Charles então, enquanto seu parceiro Ed Caputo o aguarda, mas percebendo a polícia, Ed acaba fugindo e deixa o Charles à mercê da polícia.
e do detetive Mike Norris, que começa a perseguir o Ray, atira nele e ele acaba ferido. Então que o Charles entra em uma loja de brinquedos, continua o tiroteio, só que o homem fica mortalmente ferido e percebe que está morrendo. Mas nesse momento primordial, ele lembra do ritual voodoo, um ritual específico que prometia transferir sua alma para algo ou alguém, e ele usa disso, sem mais opções, em um boneco da linha Good Guy, que era um brinquedo que estava em seu auge na época, e pronuncia seu ritual de transferência usando o amuleto de Dambalá. E nesse momento, pronunciando as palavras certas do ritual, então que ouvimos raios e trovões enquanto cada palavra é pronunciada pelo Charles. Só que, após alguns segundos das palavras pronunciadas, o detetive Mike Norris vê um raio caindo em frente à loja e percebe que o Charles Lee Ray acabou falecendo com um boneco ao seu lado. Mas claro que, depois dessa morte, o caso foi dado como encerrado para o estrangulador de Lakeshore. O Ed Caputo continuou com sua perseguição, afinal ele era um cúmplice, e o Charles foi enterrado em Hackensack. Mas o mais importante é onde foi parar o boneco Good Guy, que veremos mais na parte 2 desse vídeo. Então pessoal, se você curtiu esse novo formato de vídeo contando a história do personagem num viés mais pessoal, falando exatamente do ponto de vista de cada personagem, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos, que me ajuda bastante. E claro, se você curtiu, se esse formato de vídeo der certo, deixem aqui nos comentários sugestões de próximos vilões que merecem entrar nesse novo quadro. Então pessoal, muito obrigada pela atenção e paciência de sempre, até a próxima e tchau!